Hoje temos bate-papo. Gente, bate-papo. Eu vou receber um convidado ilustre aqui. Ninguém menos do que Sérgio Rebolo estará conosco hoje, gente. Olha a honra, hein? Olha a honra. Vocês estão prontos? Vocês vieram com a roupa para esse evento? Quero saber. Oiê, oiê. Ó, os alunos, gente, que oportunidade estamos tendo hoje, todos nós, de conversar com um integrante de uma família, assim, de um dos grandes artistas da história da arte do Brasil. Vocês têm noção do que nós vamos fazer aqui hoje? Gente, eu espero que vocês estejam empolgadíssimos. Cadê a empolgação? Que honra, isso mesmo, quanto tempo, saudades. Pois é, gente, eu quero fazer, primeiramente, enquanto o pessoal vai entrando ainda, um pouquinho de introdução para daí eu chamar o meu convidado. Com a roupa pronta, isso mesmo, o Sérgio Rebolo é maravilhoso. Sim, a Cecília animados, que bom, que bom. Queridos, qual que é a questão hoje? Hoje a gente então vai ter essa oportunidade de fazer um bate-papo com um integrante dessa família que para nós interessa bastante quando a gente pensa então a arte brasileira. Eu gostaria então de introduzir um pouco, historicamente, contextualizar um pouco, porque a gente sempre faz isso por aqui, não é mesmo? Contextualizar historicamente a questão do modernismo no Brasil, para daí a gente incluir a figura do Francisco Rebolo, tá? Que bom, o Instituto Rebolo tá aqui já. O que acontece? Quando a gente pensa em modernismo no Brasil, geralmente as pessoas já vão pensando na Semana de Arte Moderna de 1922, sim ou não, né? A gente geralmente pensa que o modernismo praticamente aconteceu dentro do contexto desse evento da Semana de Arte Moderna, como se todo essa vontade, né, modernista tem acontecido naquele ano, mais ou menos, e depois meio que se perde, ou que se deve unicamente aos artistas que participaram da Semana de Arte Moderna de 22. E não é verdade. O modernismo no Brasil, na verdade, ele foi uma tendência artística, uma tendência de se modernizar a arte que já tinha começado desde o final do século XIX, pra vocês terem uma ideia. A gente já começa a ver algumas obras com feituras modernas, com uma feitura modernizante, vamos dizer assim, já desde o final do século XIX, por exemplo, com a figura do Eliseu Visconti e tal. E a Semana de 22, quando a gente entra daí no século XX, ela é um evento que acontece dentro dessa tendência modernista, que é importante, mas que não conclui o modernismo, né? O modernismo vai para muito além disso. Agora, a gente tem essa visão, né, um pouco reducionista, né, de querer achar que foi mais naquele período mesmo e que os artistas foram aqueles que participaram. Não é verdade. Até porque, se a gente for pensar o grande nome, né, a Tarsila do Amaral mesmo, por exemplo, que é o grande nome do modernismo no Brasil hoje para nós, não participou da Semana de Arte Moderna, ela não estava lá, sabe assim? Então, realmente, tinham outros atores também. E a gente vai falar um pouco dessa outra vertente do modernismo, que é onde o Francisco Rebolo vai se inserir. Porque os artistas mais famosos, vamos dizer assim, do grande público, né? A Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, Vitor Brecheret, enfim. Depois até para os outros, né? O Villa-Lobos na música e tal, que estão mais dentro, né, talvez desses mais famosos. Eles eram artistas um pouco mais radicais, talvez. E eram artistas que tinham dinheiro. Eles tinham uma situação socioeconômica mais favorável. Então, eram artistas que podiam viajar para a Europa e que tiveram, portanto, contato com as vanguardas artísticas na Europa e que trazem, então, esses ecos dessa arte moderna para o Brasil. Vamos lembrar, meus queridos, o que é a arte moderna? É a arte que rompe com a tradição clássica. Lembra? É aquela arte que nasce contra as academias de belas artes, contra o ideal greco-romano. Lembra? Lembra? Ninguém mais queria pintar igual o Rafael. Ninguém queria mais pintar igual se pinta o ideal greco-romano, lá bem proporcionado, luz e sombra. Não queremos nada disso, vamos fazer tudo diferente, vamos olhar para o Picasso. Vamos olhar para o Matisse. E aí vem a Tarsila lá e vai trazendo esse pessoal para cá, né? As ideias modernistas das vanguardas para o Brasil. Pois bem, eram todos assim? Não, não eram. Porque a gente tem depois
principalmente a partir da formação de grupos, desses grupos de artistas, desses agrupamentos de artistas, principalmente na cidade de São Paulo, tá, gente? Quando a gente tá falando de modernismo no Brasil, a gente tá falando praticamente de modernismo na cidade de São Paulo, que é bem São Paulo cêntrico, né, a nossa história do modernismo no Brasil ainda hoje, né? O que que acontece? Nós vamos ter esses grupos de artistas, por exemplo, não só do Santa Helena, mas a Sociedade Pro Arte Moderna, que era a SPAM, ou a CAM, que era o Clube dos Artistas Modernos, que é onde o Dio Cavalcante até vai estar e tal. Mas o que que acontece? Nos anos 20, na Europa, a gente tem um fenômeno, quando termina a Primeira Guerra Mundial, a gente tem esse fenômeno de artistas querendo voltar a fazer arte tradicional. Arte como se fazia antes. E essa vontade de se voltar a fazer arte tradicional também chega no Brasil por uma outra geração de artistas, que não são aqueles artistas lá da Semana de 22, por uma outra geração de artistas imigrantes ou filho de imigrantes, como é o caso do Francisco Rebolo. Então, essa geração de artistas que muitos vieram da Itália ou da Espanha, enfim, mas muitos da Itália. Então, por exemplo, o Fulvio Penacchi, o próprio Alfredo Volpi, né, que o pessoal conhece bastante e tal. Eles trazem uma outra ideia de modernidade, que seria uma modernidade ligada ainda a essa ideia de se trazer algo da arte tradicional. Então, são artistas que vão propor obras para nós não tão radicais e não tão abrasileiradas, vamos dizer, igual a Tarsila vai colocar, né, Saci Pererê, a Cuca, né, aqueles signos de brasilidade para tentar criar uma ideia de arte brasileira. A ideia de arte brasileira para esses artistas imigrantes ou filhos de imigrantes era diferente. Era diferente, era de olhar para algo que é mais regional, para algo que é mais local. Então são artistas que vão se voltar para as paisagens e para as periferias perto de São Paulo e que, portanto, então vão pintar muito do que era o Brasil vivido por eles realmente, até porque eles tinham uma realidade socioeconômica bem pior. Eram artistas mais pobres, vamos dizer assim. E aí, para contar essa história desses artistas aqui, incluindo o Rebolo, que vai ter então esse modernismo um pouco mais moderado, vamos dizer assim, de formas menos distorcidas, né? Porque o modernismo destrói as formas clássicas, né? Vai delapidando as formas clássicas, distorcendo mesmo. A gente tem esses outros. Esse outro olhar sobre a modernidade do Brasil. E aí eu vou trazer então agora o nosso Sérgio Rebolo para nos falar então, depois da minha breve apresentação, um pouco então como que o Francisco se insere. Vamos ver, pedidos para participar. Eu entrei. Você me Deu? escuta? Eu sim, você me ouve? Te ouço bem. Ai, que bom, achei que não estava me ouvindo. Tudo certinho. Tudo bem? Como vai, Bruna? Seja muito bem-vindo, Sérgio. Um prazer Bri- enorme receber você aqui. Obrigado pelo espaço, obrigado pela bela introdução que você fez aí. Enfim, a gente já começa. Começo do bate-papo sempre tem uma aula com você, né? Então isso que é muito legal de acompanhar os teus conteúdos aqui, o teu perfil e muito bacana vir falar um pouquinho, poder falar um pouquinho sobre o Rebolo aqui com você, com teus alunos hoje aí, com teus alunos, amigos, quer dizer, quem mais estiver assistindo a gente aí, todos muito bem-vindos. Sim, muita gente ainda vai assistir depois também. Depois a gente até vai deixar disponível, né, para o YouTube e tudo, porque um bate-papo desse eu acho que merece, né? A gente não é sempre que a gente tem essa oportunidade também. Até agradeço a Cecília e o Thiago que tinham entrado em contato comigo e que deram a ideia da gente fazer essa live agora em agosto, não por acaso, né? Até tem um motivo dessa data, né? Agora em agosto, que seria o aniversário, né? Se ele estivesse vivo É isso aí. Do Francisco Rebolo. Eu queria que você contasse um pouco da sua relação possível com ele, primeiramente, o que você puder trazer assim um pouco de como Ah, foi e como é para você fazer parte dessa família também. é uma grande alegria, né? Eu respiro isso desde que eu nasci, na verdade, né? A minha mãe, que é a filha do Rebolo, a filha mais nova do Rebolo, irmã do Armando e do Neco, meus tios, ela também é sua colega, né? Ela foi professora de História da Arte na ECA, na USP aqui em São Paulo, enfim, recente do Prolan também. Enfim, então é algo que eu respiro desde a primeira infância ali. Convivi pouco com o Rebolo, porque o Rebolo faleceu, eu tinha 3 anos de idade, eu era novinho.
E então, infelizmente, convivi pouco, mas convivi muito com as histórias deles, né? E cada vez mais elas vêm aparecendo. A gente, nessa jornada aqui, a gente criou primeiro uma comissão do centenário do artista. O Rebolo teria completado agora 123 anos, né? Então, um pouquinho antes dos 100 anos, ali ao redor do ano 2000, foi criada uma comissão pelo meu pai e minha mãe, com minha mãe ali, o Fernando Henrique Cardoso fazia parte, tinha uma turma grande ali, importante, para pensar, enfim, promover, para contar a história do Rebolo, né? Não deixar a memória passar. E essa comissão deu origem ali em 2006 ao instituto. Foi aberto. A princípio quem tocava era o Antônio, meu pai, e eu nessa época eu estava na AMAC, Associação de Amigos do Museu de Arte Contemporânea, né? Vamos dizer assim, nas minhas atividades artísticas era por ali que eu estava. E fiquei na AMAC até 2018. Em 2019 eu assumi o instituto, passei a tocar a operação, né? E foi uma situação bem interessante quando a gente entrou, né? A gente está falando do Rebolo, ele nasceu em 1902, faleceu em 1980. Então vamos pensar, a gente está hoje em 2025, quer dizer, quem tem 60 e 65 anos pode ter visto algo ao vivo do Rebolo. Quem tem ali de 45 para cima, 50, ouviu falar também, porque depois, na década seguinte ao falecimento, ainda aparece, fala-se bastante. Mas como é que a gente faz para perpetuar essa história, né? Para contar o que ele Sim. fez, para manter essa mensagem ativa, né? Para você sempre tentar chegar num nirvana, assim, que, sei lá, na arte, quem a gente tem muitos dos que você ensina aqui, né? Enfim, dos clássicos italianos, tem no futebol tem o Pelé, sei lá, o Maradona, já não estão aí, mas serão sempre lembrados, mas precisam ser sempre relembrados, né? É. Então, a ideia do Instituto é justamente essa. A gente tem no nosso escopo arte, educação, memória e futuro, né? Então, olhar para trás. Todo mundo já ouviu aquela frase, né? Que você quer prever futuro, vai estudar história, né? Você quer prever. A melhor maneira de prever futuro é olhar para trás, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, enfim, as coisas, o ser humano é meio tediosamente repetitivo. Então, vamos estudar a história, porque a gente consegue buscar boas mensagens, boas histórias ali. Então, contando um pouquinho mais dessa jornada, a partir de 2019 a gente tentou justamente atualizar essa mensagem a respeito do Rebolo, né? O Rebolo já é, totalmente consagrado do ponto de vista acadêmico, em termos de mercado, etc. É, mas como é que a gente faz isso da liga com os meus filhos, que tem o João, que tem 16, com a Helena, que tem 19, com a Helena, que tem 16, fazer com que eles tenham interesse, que os amigos dele tenham interesse. Então, eu sou publicitário, eu tenho uma agência, a minha atividade principal, e foi curioso que foi bem na época da pandemia, né? Veio uma pressão muito grande para reduzir a operação, porque, enfim, tinha uma redução de todo mundo sofreu, né? Sofreu não só na saúde, mas também nas questões econômicas, nas perdas de entes queridos. Eu peguei e levei o Instituto Rebolo, falei, vamos tratar o Instituto Rebolo como se ele fosse a Nike, como se ele fosse a Coca-Cola, se ele fosse, enfim, grandes marcas que a gente conhece. Vamos pensar nele como uma marca? E é uma marca. E a gente fez um estudo, fez um trabalho de pesquisa grande, e identificou três coisas super importantes presentes nele, que são atemporais, tá? Então, a primeira delas é a conexão dele com o meio ambiente, com a preservação da natureza, né? E seja pela obra, né? O Rebolo é muito conhecido como paisagista, né? Seja pelas atitudes em vida, né? Ele decidiu, primeiro ele ia pintar os finais de semana, na década de 30. Depois ele decidiu ir morar no bairro do Morumbi, que era, eu acho que não tem paralelo hoje, né? Não adianta a gente falar que, poxa, sei lá, era o meio da Amazônia, não. No meio da Amazônia vai ter um Starlink lá, você vai ter internet, você vai dar um jeito de. Era completamente isolado. E ele foi ali para ficar em comunhão, ficar em conexão com a principal fonte de inspiração dele, que é a natureza. Então, esse é um dos pilares. Essa mensagem é mais do que atual, né? Ele fez isso de maneira despretensiosa, até porque o SG não existia, as causas ambientais não eram faladas naquele tempo, mas ele de fato tem atitudes e tem a obra dele retrata isso, retrata o Brasil, retrata a Mata Atlântica, retrata as cidades que têm os arredores ainda preservados, né? Ele retrata muito essa São Paulo que mudou muito aqui em volta. É, então esse é o primeiro pilar. A segunda mensagem, o segundo pilar que a gente encontrou é um pilar de equidade, que é muito curioso. Você acabou de falar das rupturas, né, dos cânones ali que o modernismo traz, né? E uma das coisas que aconteceu ali quando ele entra na segunda geração de modernistas, ali da década de 30, é justamente puxar um pouquinho de realismo social, né? Começar a trazer.
trazer, não só, não vamos retratar as elites, Rebolo faz muitos retratos também, mas ele pega cenas, né, de pessoas comuns. Então, são as lavadeiras, são jogadores de carta, que até parece o famoso quadro do Cezanne. Depois eu vou contar a história do Rebolo de Cezanne. Seja a pessoa é, num ponto esperando o trem, um operário na porta de uma fábrica, enfim, então muita gente comum aparece lá, São Paulo de verdade, né? Então tem esse segundo pilar de tratar. O Rebolo tem uma coisa super importante, que é no quadro o negro do futebol brasileiro. Eu vou tomar liberdade de ir mostrando umas coisinhas aqui. Eu sei que Por não é favor. o melhor cenário, né? Isso tudo pode ser encontrado aí no perfil do Instituto Rebolo também, mas eu vou mostrar esse quadro aqui. É um exemplo dessa história de tratar a gente de maneira igual, equidade. A gente não fala em combate ao racismo porque o Rebolo era um branco, né? Então temos que tomar cuidado com a questão do lugar de fala. Mas essa obra é, possivelmente, né? Sempre pode aparecer alguma coisa, a primeira obra brasileira que coloca o negro em condição de igualdade com o jogador, com o branco, né? Essa é a obra Futebol, que eu achei. Uhum, Que é essa obra que acho que boa parte, uhum. algumas pessoas já devem conhecer. Então aqui você não sabe quem está driblando quem está levando vantagem em cima de quem. E existe uma possibilidade que esse aqui tenha sido o primeiro jogador negro do Palmeiras. Olha que interessante. Esse aqui é o Rebolo, é um autorretrato dele. Esse quadro é de 36, ele já não era jogador. Então eram as memórias dele como jogador. E esse estádio aqui é o Palestra Itália, né, que é o atual Allianz, que na ocasião era o maior estádio do Brasil. Depois veio São Januário, no Rio de Janeiro, depois Pacaembu, depois o Maracanã a partir da Copa de 50. Esse quadro tem uma história muito bacana, porque ele foi capa do livro O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, que é quase um tratado, é muito mais que um livro, é um tratado antropológico, né, que fala sobre a importância da presença, a entrada e como o futebol foi mecanismo, ferramenta de inclusão e transformação social para o negro, né? E também em 2012, quando o Brasil tinha ganho, um pouquinho antes da Copa da Olimpíada, o Brasil tinha ganho o direito de sediar a Olimpíada e a Copa, houve um livro que foi lançado na ONU, eh, que teve esse quadro na capa, que era o Brazil of All Sports, que falava do Brasil além do futebol, né? Que é como a gente é conhecido mundo afora. Então foi interessante porque esse quadro foi visto por todas as nacionalidades do mundo, vamos dizer assim, né? Pelo menos as representadas ali na ONU. Que legal. Então, esse era o segundo pilar. E o terceiro que a gente achou tem muito a ver com a história dele e acho que é super atual, tá? Que é uma ligação muito grande dele com o empreendedorismo, tá? O Rebolo, a história dele de contato com as tintas é muito peculiar. Ele tinha 12 anos de idade, ou seja, ele nasceu em dois, então estamos falando de 1913, 1914, e ele presencia uma briga do pai com a mãe, né? E essa idade de 12 anos de idade é aquela idade que a gente não sabe nada do mundo, mas a gente já sabe tudo do mundo ao mesmo tempo, né? E tem uma coisa que criança não quer é ver pai e mãe brigando, né? Enfim, é um grande medo da infância acho que de todo mundo aqui, né? Então o Rebolo ele vê aquela situação, ele fica preocupado e ele tem um ímpeto de eu preciso fazer alguma coisa, preciso arrumar trabalho, né? Então ele sai da casa, ele morava numa casa porta-balcão, eram aquelas casas típicas ali da região do Bom Retiro, né? Brás, Bom Retiro, Moca, essa região central de São Paulo, né? Ele sai e ele vê uma carroça passando com tijolos. E aí ele tem um estalo empreendedor. Ele fala, eu vou seguir essa carroça porque onde ela parar vai ter trabalho. Ele segue a carroça. O Rebolo, perdão, na idade adulta, ele tinha 1,65 m Ah, minha altura. e ele era bem magrinho. Então imagina ele com 12 anos, ele devia ser franzino. Ele chega na obra, o chefe de obras fala, mas esse menino não tem condição, não tem força física, né? Para subir parede, para, enfim, resolver as coisas. Mas ele pode pintar umas coisinhas dali, vai mexer nas tintas, pintar umas coisinhas ali. Então aí ele começa a ter contato com as tintas, né? Ele, eu estou falando da década de 10, né? De 1910. Antes de ser artista, ele é pintor de paredes, e antes de ser jogador de futebol, ele é pintor de paredes. Ele começa a jogar futebol em 1917, e aí ele se destaca, primeiro no São Bento aqui da capital, depois no Corinthians, depois no Clube Atlético Ipiranga.
Encerra a carreira de jogador em 34, a partir de 35 ele passa a se dedicar 100% às tintas, porque ele só foi fechar a empresa de pintura que ele tinha montado em 1960, que é o momento em que a obra dele atinge valor de mercado, ele consegue viver de arte de fato, né? Então essa é uma história de empreendedorismo, uma delas. Tem outra que é muito bacana também, vou emendar aqui, já conto junto, que é a história dele com... Em 1960 ele sofre um infarto. Ele ganha lá o prêmio do Salão Nacional de Belas Artes, fica de 55 a 57 na Europa, volta consagrado, ele já tem nome, já tem mercado, etc. Quer dizer, 3 anos depois dele chegar ali, ele sofre um infarto. Aí o médico vira para ele e fala: você não pode ter contato com as tintas, né? Teve muito artista que faleceu, né, por causa de tinta. O Portinari aqui, não. O Portinari teve, ou o de Cavalcante, eu não lembro quem aí, porque a tinta tinha chumbo, metais pesados, alguns americanos também, enfim, artistas também. Era um problema muito comum, um problema com as tintas. O médico fala: você não pode ter contato. E ele fala: poxa, mas né, é minha matéria-prima, né? O que que ele faz? Ele se aproxima do Marcelo Grasman e passa a fazer gravura. Então ele, de novo, tem uma atitude empreendedora, né? A vida põe um problema, você tem que ou resolver ou contornar esse problema. Ele aprende a pintar, não sei se vocês conseguem ver bem esse quadro que está aqui em cima do meu dedo, usando espátula para pintar mais à distância, ficar longe, não respirar tanto. Então, essa é outra. Então a gente começou a achar uma série de histórias como essa que fala, poxa, hoje em dia a gente tem, né, discussão inteligência artificial, os empregos vão acabar, né, vai ter uma live daqui a 10 anos, não vai ser um avatar da Bruna e um avatar do Sérgio, falando aqui, a gente fica desesperado, mas também existe muito uma atitude hoje em dia da gente ficar aqui, né, assim, sabe aquela coisa de esperar o príncipe encantado? Vou esperar o meu dom, tô sentado aqui, deixa eu ver se o meu dom vai entrar pela janela ali. Então é interessante, né? A gente tem esse senso comum do dom. No caso do Rebolo, não foi, ele foi atrás do dom, o dom não veio para ele, né? Ele desenvolveu o dom, ele aprendeu. Então, basicamente, esses são os três pilares em que a gente atualiza as mensagens e aí a gente faz um menino de 15 anos, uma menina de 17, enfim, tem interesse pela obra dele, né? Então, essa é uma história bem bacana. Não, maravilhoso. O trabalho no Instituto ele tem que acontecer nesse sentido, porque infelizmente tem artistas que acabam não tendo uma família para manter o acervo em pé ou alguma coisa, e as obras vão sendo leiloadas, a história vai se perdendo, não tem um trabalho de memória, né? Então, essa é a fundamental importância realmente de vocês, ainda mais com esse estudo, eu achei sensacional que vocês conseguiram É, levantar, porque eu estava aqui pensando, você falou, o primeiro pilar seria essa relação dele com a natureza, né, das paisagens. Uma coisa aham. que a gente, então, quem que pintava a paisagem? Quem Você estava tem. interessado em pintar a real paisagem do Brasil, né? Sim, Exato, exato. bastante. Não era um tema forte, um tema falado, é um tema que Exato. agradou a ele, enfim, Que acho que agradou. naturalmente ele foi por esse caminho, enfim, depois virou um grande tema, então essa é uma mensagem atual, né? Você acha que E tinha algo nele, assim, de se colocar um pouco contra essa modernização das cidades, algo nesse sentido também? Por isso ele se volta para as paisagens? eles, na década de 30 essa turma toda que você citou, né, a turma que viria a compor o Santa Helena, até mais do que Santa Helena, a família artística paulista, eles tinham o hábito de se reunir e sair para pintar fora da cidade aos finais de semana. Eles saíam Uhum. bem cedinho, então ia, coisa do piquenique, né, levava umas comidas, umas coisas lá, tal, pintava, etc, voltava no fim da tarde. Então é uma década que começa a haver uma exploração disso. São Paulo começa a provar um crescimento acelerado, né? Então ele nasce ele na década de 10, São Paulo tem 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, tem, enfim. E ele, quando ele falece em 1970, tem quase que o tamanho que tem hoje, tem 8, 9, É, 10, enfim. era Então muito. vive essa transformação de uma capital regional com caráter mais provinciano. Até o final do século XIX, Campinas era maior que São Paulo. Outro dia eu descobri isso, fiquei surpreso em população, né? É, de repente ele vive esse boom de São Paulo, que vem primeiro com os imigrantes de fora, né? Enfim, primeiro os que foram trazidos, né, como escravos, os europeus que chegam depois, etc. E depois com os migrantes, a migração interna do Brasil. Então, de repente, ali em 60, né, que é a década em que a industrialização, 60, 70, a industrialização explode, ele tinha uma coisa completamente diferente. Então era, talvez, eu não posso cravar que é isso, mas talvez fosse uma ansiedade começando a brotar ali. Então, peraí, vamos, a gente tem isso, né? De vez em É, quando você precisa sair um pouquinho da cidade, precisa, né, pisar com o pé na grama, na terra ali para dar uma é, acalmada, né?
É, Eu porque acho era a que. cidade que mais crescia, então faz sentido que eles tenham se voltado para outra coisa, às vezes. Quer dizer, digo, faz Né? sentido para essas pessoas que não eram, tipo, os futuristas que achavam que a cidade tinha que dominar tudo mesmo e a máquina. Você vê, é interessante, são ideias É. diferentes de modernidade, né? E outro ponto que você falou de pintar pessoas comuns, vamos dizer, né? A sociedade como ela é, sem grandes filtros, sem grandes véus, sem embelezar, né? Enfim. Isso era uma coisa tão fora de moda naquela época, não é mesmo? Não é verdade. Então, Era fora de moda isso. Isso é final do século XIX, bem no máximo, né? Porque exato. depois, entre os impressionistas, mostra a vida burguesa, a vida feliz, e não sei o quê, e depois falar de gente como a gente vai caindo um pouco por terra. Então também é Exato. algo interessante. Exato, é algo super importante. Eu estou procurando outro quadro para mostrar que tem uma coisa Nossa. interessante nessa coisa. Ó, aqui tem uma cena dele pintando fora da cidade, tá vendo? Ah, Ele, isso que é lindo. dos anos 40, então tá ele aqui, uma foto dele ali, pintando pintura com cavalete, né? Mas a que eu queria encontrar, deixa eu, ó, como eu falei, as pessoas comuns, tá vendo? Uma cena não pretensiosa, né? Então as pessoas Olha. ali, aqui tem mais, quer ver? Vou mostrar uma outra aqui que é interessante. Aqui um operário, né? Uma situação ali, tá vendo? Ah, isso Então, é lindo. Isso é né? lindo. E uma que é interessante é essa aqui, quer ver? Ó? Vou te mostrar já. Se eu encontro ela fácil aqui. Essa obra aqui é uma obra que foi falada, citada pelo Mário de Andrade. Quando ele viu, ele falava: Nossa, que essa obra dá vontade de eu pegar um pano ali e tirar o pó do garrafão, que é uma natureza morta. E aí você deve ter dado muitas aulas falando sobre naturezas mortas aí, né, Bruna? Mas Já, olha o detalhe, olha o detalhe da natureza morta do rebolo, né? Eu vou pegar uma aqui, né? Que elementos que você tem aqui, né? Você tem as frutas. Isso está verbalizado no filme dele, até ele contando. Fala, a gente não tinha talheres de prata, né? Tachões, aquelas coisas bonitas. A gente pegava e compunha com o que dava. Então eram frutas e legumes os mais baratos possíveis. Então acho que aqui tem uma abóbora e do lado de lá, não sei se é uma manga, enfim, mas você vê que são frutas simples. E no meio tem um garrafão compondo esse cenário, né? uhum. Então é uma, é uma, é uma natureza morta de baixo orçamento, né? De Low baixo budget. orçamento. É. Então é curioso, né? Assim, então ele dava um jeito de Você pintar, né? sabe em quem ele se inspirou para essas naturezas mortas? A gente pode afirmar que quem eram as inspirações? Porque tem A muita natu- natureza morta na Europa. Exato, é a fase. Uma coisa que é interessante, por que que essa coisa do Grande Prêmio de ir para a Europa é super importante, né? Ali na fase em que eles começam a pintar o Rebolo, o Volpe, se eu não me engano, o Penac tinha um pouco mais de estudo, um pouquinho mais de condição É. financeira da Santa Helena, apenas o Penac. Ó, outra coisa aqui, vou mostrar mais uma, desculpa voltar, mas é interessante. Então, aqui Nossa, é um autorretrato dele pintando uma igrejinha aqui de maneira sucinta, simples, né? Um cenário ali de bastante simplicidade, né? Ah, essa é legal também, olha, uma figura de um. Olha, parece ter um handicapped ali, né? Pessoa, um PCD, uma pessoa sem a perna aqui na porta da igreja também. Enfim, pessoa com necessidade especial, né? exato. Então não tem essa coisa, né? A coisa de pintar o belo, pintar É, a elite, né? Então é. essa é uma coisa interessante. Essa via da Mas, vida como ela é. Eu adoro essa via. exato, exato. Bom, por que que isso acontecia? Por que que tem a natureza morta e tem o retrato? É, A gente assim, a gente não consegue imaginar, né? Mas hoje a gente está aqui fazendo essa live. Eu nem sei onde você está, você não sabe onde eu estou, mas a gente está aqui e É. deve ter gente, pode ter gente em qualquer lugar do mundo assistindo isso aqui, né? Uhum. Mas se ele quisesse buscar uma informação sobre arte na década de 30, ele teria que ir na Biblioteca Municipal, que é a atual Biblioteca Mário de Andrade, né? Naquela época não era Biblioteca Municipal apenas, e ele ia encontrar um livro mais próximo dele, esse Renascimento. Então, olha só, tinha um buraco ali de 200, 300 anos, né? Então, até por isso demora um pouco, né? Você tem os impressionistas, expressionistas, impressionistas, você tem as vanguardas e fim do século XIX, elas demoram algumas décadas para chegar. Quem que traz antes isso? A Tarsila traz. Por quê? Porque a Tarsila viajava. Ela Viajar. foi, ela tinha contato. Então, assim, essa coisa de ir para a Europa, eu acho que não tem parâmetro hoje.
Assim, o ir para a Europa para eles ali, naquele momento da década de 50, era como a gente ter a assinatura da NET, né, para assistir TV, a assinatura do, enfim, pro provedor de internet, os livros, a viagem que a gente faz, o Google, enfim, era tudo, né? Era a única alternativa que ele tinha para ver, para ter contato, para tocar, conhecer, enxergar, enfim. Uhum. É, É uma coisa bem. É difícil a gente entender isso, né? Como era. Fico imaginando se pegar alguém da geração deles, fazer uma viagem no tempo, botar aqui outro também, ele vai ter uma dificuldade enorme de entender como é que o mundo tá, né? Então viajar é. sempre foi a coisa mais importante para a formação de um artista. Eu sempre tento fazer meus alunos entenderem isso. Falar, gente, tinha que viajar para ir ver. É, Quem estava lá na Alemanha não conhecia as obras italianas, né? Então, assim, hoje a exato. gente põe no Google, vê, a gente vive com as imagens na nossa frente e não dá uma mínima. Mas para a pessoa ir lá ver uma imagem, tudo bem, depois de um determinado momento já existiam as gravuras, né, que podiam fazer cópias, assim, mas era uma gravura, né? Não era a Exato. obra. Enfim, só a viagem mesmo, né? E até hoje é paradigmático viajar para a Europa, né, para um artista. Mas espera Sem que eu dúvida. tenho umas perguntas aqui que eu quero passar para você, ó. Vamos lá. As pinturas de Rebola apareceram na novela O Casarão, na década de 70? O Casarão em 1976, que é uma novela super importante da Globo, porque é a primeira novela que tem passagens do tempo, né? Retrata a vida. Eu não vou lembrar, eu nasci em 78, eu não vou lembrar o nome do personagem, mas o principal era o Paulo Gracindo, o ator. E ele, então tinha três fases. Ele na infância, um amor que não tinha dado certo, depois ele na idade adulta, e ele reencontrava esse amor na terceira fase. Na terceira fase ele pintava, ele estava na fazenda dele, e a Globo, ela teve em contato com o Rebolo. O diretor da Globo chamava Edivaldo Pacote, naquela época, que foi quem fez a ponte para isso. E as obras foram exibidas. Então, você assistia a novela, tava ali como tem esses quadros aqui, aquela cena sendo gravada era obra do Rebolo atrás, como se fossem obras do personagem, né? E aparecia nos créditos, foi super bacana. Novela Casarão, uma novela importante. E o livro que você está mostrando? Qual que é Ah, o eu tô nome com desse alguns livros aqui. jogo? Esse livro azul grande, ele tem a versão branca também, é o livro que foi lançado o centenário dele em 2002, Rebolo 100 anos, que é um livro que tem um compilado aqui de, enfim, tem as obras, tem muitos textos aqui, Sérgio Milliet, Mário de Andrade, Uhum. Jorge Amado, né? Jorge Amado que falava que o Rebolo era um mestre numa geração de mestres. Eu tenho aqui também, esse aqui é o catálogo da exposição do centenário. Eu tenho essa uma exposição que a gente fez aqui recente, assim, em 2023. A gente pegou e falou só da gravura, essa história que eu te contei, porque às vezes a gente olha a gravura e fala, a gravura é ferramenta de apoio para produzir o quadro. Não necessariamente, muitas vezes a concepção, a criativa tá ali para a gravura para fazer a gravura mesmo. E foi o caso do Rebolo durante os 2 anos ali que ele jogou mais energia nisso por causa do infarto que eu contei. Aqui essa foi a última exposição no fim do ano passado, foi na Fundação Oscar Americano, né? Rebolo e Morumbi conectados pela natureza. Essa é uma exposição bem bonita. A fundação ela preserva um pouco do que era, né? Essa Mata Atlântica. Esse São Paulo é uma ilha ali do que era o próprio bairro do Morumbi, então é muito parecido com o que era a Casa do Rebolo. Então foi uma exposição bem bacana. É, uma boa produção aqui na cena dele pintando também. Enfim, o que mais eu tenho aqui? Aqui tem uma outra exposição de uns anos atrás no Espaço Cultural Vivo. Eu tenho um livro aqui também, uma publicação da ProArte, na ocasião dos 80 anos do Grupo Santa Helena, que vai completar agora, no que vem, 90 anos, né, o Grupo Santa Helena. Tô Deixa eu até... falar do grupo, porque alguém Vamos. perguntou aqui, ele era amigo dos artistas do grupo Santa Helena, exato. O grupo, o Sérgio vai poder falar melhor, mas ele era um grupo assim de artistas, mas que não tinha um programa definido, tá, gente? Não é que eles se formaram com um grupo, lançaram um manifesto, alguma coisa assim, né, Sérgio? Não chegaram a fazer isso, mas são artistas que a partir de 1934 compartilham um mesmo ateliê, que era lá no Palacete Santa Helena, no centro de São Paulo, que hoje não existe mais, e eles acabam se autodenominando depois esse grupo Santa Helena, e que eles tinham em comum esse fato de todos serem imigrantes ou filhos de imigrantes, né? E Uhum. pessoas mais simples, vamos dizer assim, em relação àqueles outros modernistas, eles eram pessoas mais simples, e todos eles tinham outras profissões também, né? Antes deles talvez terem se dedicado mais às pinturas, o próprio Rebolo começa pintando casa, né? Decoração de Pintando pintura de casa. parede, pintura de liso, pintura de Uhum. parede mesmo. E sim, tinha o marceneiro, o Mário de Andrade chamou os artistas proletários.
Ah, é verdade, Deu esse nome, os exatamente. artistas proletários. Esse É. aqui era o Palacete Santa Helena, essa foto aqui que a gente vê Ah, na capa, né? olha só. E aqui era a região do. Ó, pra que vocês tenham uma ideia do que era. Tá aqui o Palacete com a atmosfera do que era aquele centro de São Paulo ali nos anos 30, 40, né? Que bonito, né? Então, esse prédio ele foi demolido para a construção do metrô na década de 70, uma pena, né? Nossa. E fizeram parte do grupo, então, o Bonadei, o Risotti, o Volpi, Clóvis Graciano, Penac, Zanini. Zanini, Humberto Rosa e o Manuel Martins. A história do Santa Helena é o seguinte: o Rebolo aluga um ateliê e, na sequência, o Zanini aluga outro. Então, eles ficam com dois ateliês ao lado e vira um grande ponto de encontro. Tem gente também que fala que é o primeiro, se não o primeiro, um dos primeiros coletivos de arte de São Paulo. Eu não sei se tem gente do Rio aqui, mas parece um pouco o Grupo Bernardelli no Rio. Assim, a organização, a maneira como eles se organizam, né? E vira um ponto não só de reunião de artes plásticas, mas um ponto de encontro de cultura. Então, por exemplo, a Zélia Gattai conheceu o Jorge Amado no ateliê do Rebolo. O primeiro contato ali, casaram, etc, etc. O Carlos Paes Vilaró vinha para o Brasil, ali passava por ali também músicos, enfim. Os irmãos Tatin são dois, um pintor e um escultor francês também, enfim, um ponto de fato, um ponto de encontro, uma São Paulo que era menor, enfim, e que não tinha espaço de arte, né? Você não tinha onde que eles expunham, né? Uma Uhum. obra. A pessoa vinha visitar a obra no ateliê, às vezes tinha algum amigo que era dono de restaurante, ele pegava uma parede, deixava um quadro ali na parede do restaurante, enfim, então era uma coisa muito interessante. Não, esses grupos de artistas sempre foi o que mais fomentou assim, o desenvolvimento da arte em cada país. Você pega os Estados Unidos, também você vai ver grupos de artistas se reuniam, não sei o que, que começa a falar das vanguardas, é sempre assim. Isso é o que fez, né, essa arte virar, sair um É, pouco só das conversas e ir ganhando os espaços também pelo coletivo, né? A união faz a força, é um pouco, acho que né? essa é a ideia. Mas conta pra gente um pouco também dessa questão, antes dele virar artista, que ele era jogador de futebol, que depois que ele vai jogar pelo Corinthians, então, e ele vai então ser o responsável por fazer esse escudo, né? O emblema do Corinthians, que eu comentei com você aquele dia que a gente conversou, o quanto que os emblemas de times, no fundo, eles fazem parte de uma grande tradição artística, que é a tradição do emblema, né, do stemma, igual fala no italiano, que as famílias ricas todas tinham os seus próprios emblemas, né, os seus símbolos, e é o estudo que a gente chama de estudo de heráldicas, né? Isso desde a Exato. idade medieval, as corporações das artes tinham os seus emblemas, as famílias e tal. E isso vem vindo até os dias de hoje. E hoje em dia os emblemas estão mais do que nunca nos times. Uhum, sem Time de dúvida. basquete, time de futebol, né? Os de futebol são de longe os mais famosos, né? E esse do Corinthians talvez seja realmente, alguns falam, mais bonito, né? Que se fez aqui no Brasil. Você quer comentar um pouco dessa questão? Vamos contar, eu falo, eu sou corintianíssimo também, então eu gosto de falar, gosto de jogar futebol, assistir futebol, então é um prazer para mim falar disso. Mas o Rebolo ele começa ali como. O Rebolo ele tá nessa São Paulo que está nascendo, que é o momento que o futebol está nascendo no Brasil também, né? O Charles Miller trabalhava nas ferrovias inglesas, traz o futebol ali na virada do século XIX para o século XX, e o futebol vai se popularizando rapidamente, né? Ganhando adeptos, né? Então o Rebolo, ele primeiro joga no São Bento, que não é o São Bento de Sorocaba, é o São Bento da que era o time dos comerciários de São Paulo, né? Tinha muito time assim o futebol era amador, era por categorias, né? De trabalhadores, então tinha um time de elite que era o paulistano, né? Enfim, cada um tinha a sua distribuição. Ele começa a jogar ali, e aí, uns 3 anos depois, ele está pintando uma loja, um comércio de um jogador do Corinthians, do Antônio Pereira, que inclusive é um dos principal fundador do Corinthians. E o Antônio Pereira fala para ele: escuta, você tá aqui ganhando o nosso dinheiro aqui, o dinheiro do corintiano, pô, vem jogar no Corinthians, né? Vai jogar no outro time. Ele falou: eu sou corintiano, se me chamarem eu vou. Aí ele faz os trâmites lá e vai jogar, acerta o passe, etc. Vai jogar. Começa no Corinthians em 1921, joga até 1927.
ganha um título importante lá, ele é campeão do centenário, o título de 1960 da independência, né? De 1922. Uma história bem bonita. Eles ganham o título do Paulistano lá no Paulistano, onde é o clube hoje, Paulistano. E eles são carregados ali do Paulistano até a Paulista, porque a cidade, do lado de lá da Paulista, quase não tinha cidade, né? O clube paulistano era fora de São Paulo, né? Hoje ele está numa zona central, ele era fora. A cidade já começava a acabar ali no Paulista. Então eles são carregados, tal. E ele conta que tem ótimas histórias. Ele foi uma vez para Ribeirão Preto jogar contra o Comercial de Ribeirão Preto. Lá tem o Comercial e o Botafogo, os dois times da cidade. E. Perdão, ele foi jogar contra o Botafogo e aí ele faz dois gols nesse jogo. Eles iam de trem, ele ganha um monte de coisa dos caras do comércio lá. Então ele volta com cadeira, poltrona, sofá. Ele diz que ele volta com uma mudança desse jogo. Então aquela coisa, não tinha o dinheiro, né, que existe hoje, mas você ganhava muita coisa. Você almoçava de graça, cortava o cabelo de graça, né? O O sapateiro dava um tapa futebol ali no na seu. época era muito diferente, né? Era outra Totalmente. coisa. Não tinha esse Exato, glamour. É. exato. E Aham. aí, enfim, ele joga ali, ele encerra a carreira depois do Clube Atlético Ipiranga em 1934, que é o momento em que ele começa a pintar, depois no Santa Helena, começa a ganhar um destaque, vem uma notícia no jornal, uma matéria, um artigo de alguém, um comentário, e acontece uma coisa muito interessante com o Corinthians na década de 30. Se você olhar os times do Brasil, é, o Clube de Regatas Flamengo, Botafogo de Futebol e Regatas. O náutico era muito importante, né? A parte náutica nessa época. Uhum. Era tão ou mais popular que o futebol. O futebol era Uhum. meio que o segundo esporte chegando. E o Corinthians, ele não era náutico. Vou pegar um posterzinho e conta a história. O escudo do Corinthians era assim, ó. Era essa bolinha aqui. Parece o escudo do Bahia hoje, né? O Uhum. Corinthians não era náutico. O Corinthians começa a disputar provas náuticas na década de 30 e tinham três clubes aqui de São Paulo que dominavam. Os rios eles não eram retificados, não tinha marginal, eles eram limpos. Era o grande equipamento de lazer do paulistano, né? Então, o paulistano não existia Parque do Ibirapuera, não tinha Paulista fechada no domingo. Então, o que que você fazia no domingo? Você ia lá, levava uma bola, levava alguma coisa para comer e passava o dia. Nadava no rio, saía, pescava, enfim, esse era o lazer. Então, o Corinthians começa a disputar e três clubes dominavam, ninguém ganhava deles. Era o Germânia, estamos falando ali da década de 30, ainda não tinha acontecido a Segunda Guerra Mundial. O Germânia virou Pinheiros depois, né? Teve que mudar de nome ali na década de 40. Era o Clube Tietê, que hoje que faliu e virou hoje é um equipamento público ali na Ponte das Bandeiras, de um lado, e o Espéria. O Espéria existe até hoje com o mesmo nome, do lado oposto do Tietê. Então esses três caras ganhavam tudo. E o Corinthians entra ali né, meio abelhudo ali e começa a ganha um campeonato, ganha outro, não sei o que, começa a ganhar destaque. Isso faz, o Corinthians já era o time do povo nessa época, mas faz a popularidade dele crescer mais ainda. E aí os diretores lá do Corinthians, o Rebolo manteve, não jogava bola, mas mantinha contato, ia lá de vez em quando, falou, poxa, aquele menino que jogou aqui, parece que ele tá ficando pintor famoso aí, tá fazendo os quadros, tá falando bem. Pediu uma ajuda para ele. Aí ele é convidado e aí ele coloca é por isso que ele coloca os elementos náuticos, né? Ele coloca Uhum. o remo, ele coloca a âncora, ele coloca a corda e então é a maneira que ele dá esse peso, essa importância pro escudo do Corinthians e vira eu até brinquei, um distintivo, não é escudo, né? Porque se no escuro você identifica. A gente vou contar uma história rápida que a gente fez uma exposição que circulou em alguns colégios de São Paulo, passou pelo Colégio Miguel de Cervantes, e essa exposição tinha o Rebolo, aquele modelo de exposição sem levar obras originais, né? Leva Uhum. reproduções, faz atividades com os alunos, enfim. Tinha um Rebolo e tinha um artista convidado, que é um fotógrafo convidado, que é o Adriano Gambarini. Eu não sei se você conhece ele, Não. Bruno. O Adriano ele é um dos poucos fotógrafos National Geographic do Brasil. Uhum. E aí eu, e o Adriano, a gente fez eu e o Gambarini, a gente fez uma palestra lá para a molecada, para os professores, etc. E um bate-papo lá, né, um sarau. E a gente começou, olha, você pode não gostar, não conhecer o Rebolo, você pode não conhecer o Adriano Gambarini, mas vocês já viram uma obra do Rebolo. E vocês podem não gostar de arte nem de fotografia, porque o Rebolo tem o escudo do Corinthians, você pode não ser corintiano, mas pelo menos você já viu alguma vez, Sim. né? Pode nem saber nada de futebol, mas todo mundo já viu o escudo do Corinthians.
E o Adriano é o cara que fotografou a onça que está na nota de 50. Eu sei que estamos em tempos de Pix, né? Daqui a pouco a onça vai estar extinta Vai também na desaparecer. nota, mas por enquanto todo mundo também já passou pela mão uma nota de 50. Então é muito legal, porque você quebra, né? Esse tipo de historinha você quebra a molecada, você engaja, né, eles começam a conversar mais soltos ali, fica um negócio bem interessante. Perfeito, não, é isso que é gostoso, né? Romper um pouco essa barreira de achar que a arte é um lugar que está nos museus, que eu falo, eu tento fazer aqui, né? Mostrar que a arte está na nossa vida, na nossa rotina, e faz a gente ver a vida com mais sentido, né? Quando a gente conhece essas histórias e conhece esses detalhes, vamos dizer assim. É isso aí. Mas me fala também desse. Bom, então tá. Falamos aqui dessa relação dele com o Corinthians, entendemos então que ele faz parte também dessa questão das heráldicas, desses emblemas, É que verdade isso aqui, são né? assim, assim, gente, o que pensar da nossa vida hoje sem esses emblemas, né? A Nike, tudo, é a logo, vamos dizer que a gente chama de logo, né? Mas são as Exato. heráldicas medievais e que estão nos esportes e tal, e em tantas outras questões que imageticamente falam mais para nós do que palavras. Né? As pessoas reconhecem imediatamente o que você falou. A pessoa não precisa ser torcedora do Corinthians para reconhecer a heráldica do Corinthians, né? O poder das imagens. Mas você ficou também de me contar a relação do Rebolo com o Cezanne. O que você falou que você ia me contar? Ah, essa história é ótima. Na década, quando ele faz o quadro Jogadores de Carta, que pertence ao MAC, é, o jornalista pergunta para ele, fala, Rebolo, você se inspirou em Cezanne? Essa É. história ele também conta no filme dele. Hum. Aí ele recebe aquela pergunta e ele fica, de certa maneira, envergonhado. O Rebolo é um cara simples, ele estudou até o que seria a quinta série, né? E ele fala, assim, eu penso, eu não sei quem é Cezanne. Aí ele falou, eu não sabia quem era. Aí ele disse que ele pergunta, falou, não, onde ele mora? Onde ele mora? Será que ele jogou futebol? Não sei o que, então ele responde assim. Então a maneira como ele conta é engraçadíssima essa história. E assim, o que é muito bacana, eu acho que para fechar essa história do futebol, o que é muito bacana, e eu acho que o futebol que entrega isso para ele, muitas vezes a gente pensa, você acabou de falar disso, né? A arte, aquela coisa que estava lá na sala do rei, de repente tinha ali os mecenas, né? Os Médici lá atrás, etc. Então era uma muito pouca gente com acesso. Aí no século XIX começa a baixar, 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 e hoje está aí, né? Hoje a arte está na rua, está na quebrada. Uma vez o Espeto falou, pô, se não tivesse rebolo, não tinha arte na quebrada. Eu falei, pô, calma, Aqui na menos, né? quebrada. Não é isso, não é Rebolo, é uma turma em volta dele, mas faz sentido. Eles ampliaram ele, o Santa Helena. Até alguém perguntou aqui, o Penac era Santa Helena? Sim, o Fulvio Penac era um dos membros importantes aí de Santa Helena. Então eles ampliam o acesso, né? De repente algo que era. Isso aqui hoje amplia acesso. Então, quer dizer, agora teve aniversário semana passada, o Corinthians faz um post lá, vem não sei quantos centenas de seguidores, não sei quantos views, enfim, entrega número, né? Então, quer dizer, talvez alguém que não se interessasse por um perfil de arte, né, passa a se interessar, ter uma porta de entrada. Isso é muito bom, porque a gente está nessa coisa que é muito chata do mundo hoje, que é algoritmo, né? Quer dizer, ele vai para você, eu só vou te mostrar isso, para aquele ler, eu só mostro aquilo. Então a gente, com isso aqui, a gente fura o algoritmo. A arte fura o algoritmo, futebol fura o algoritmo, a gente estoura bolinhas, vai com a agulha e puf, estoura a bolha, integra as pessoas, a gente volta a ser mais humano, porque não tinha essas bolhas, né? É, é, qual a chance que o Da Vinci tinha de ser o Da Vinci, que era não sei se a palavra é um polimata, né? Quem sabe tem muitas É. habilidades, que Uhum. era quer dizer, se ele nascesse hoje, o algoritmo ia matar o Da Vinci, ele não ia saber tudo aquilo, porque o algoritmo não ia deixar ele aprender, né? Então, a gente como humanidade tem que lutar contra isso constantemente. Falar, estão me mostrando isso aqui no scrolling ali, na dopamina da rede social, não, eu vou aprender aquilo ali, agora eu vou para lá, agora eu vou ouvir a opinião do cara que fala diferente. Então, o Rebolo, ele traz isso muito no futebol, porque o futebol é coletivo, né? Por que que o Pelé é o Pelé? Ele era genial, mas será que o Pelé, se tivesse um time ruim, ele teria feito o que ele fez? Não, o Santos era excelente o time inteiro, né? Era um time genial dos anos 60, 70. Então por isso que ele virou Pelé, porque ele estava cercado. Futebol ensina isso pra gente, né? Quem joga, quem gosta, sabe que se não tiver o coletivo, não vem. Então por isso daí nasce o Santa Helena. O Rebolo foi muito importante também nessa coisa de criar categoria, agregar, né? Então a família artística paulista. é,
Todas esses movimentos ali anos 30, 40 que começam a criar a profissão, né? Não era uma profissão, né? Virou uma profissão. Ele era o pintor de parede que pintava os quadros. Depois é que ele virou o pintor dos quadros, né? Então, uma história muito, muito bacana, muito, muito bonita. A Ana Carla perguntou aqui sobre se o Rebolo era amigo do Vila Nova Artigas. Era assim, bem próximo do Artigas. E, inclusive, alguém também falou aqui do Edifício Noveira, que tem ali na Praça Vila Boim, também tem um painel muito bonito do Rebolo que está lá. Enfim, passou aqui só para não deixar, porque Sim, senão a a gente vai Ana embora. Carla perguntou também se no Instituto podemos ver as obras dele. O instituto ele não é aberto ao público, ele é aberto mediante agendamento, né? Então, porque inclusive é onde vivem meus pais. Então, mas a gente recebe sim constantemente. Já faço convite aqui, se você quiser organizar um grupo de alunos aí, vamos lá, a gente faz uma aula não online, faz uma aula Nossa. presencial, aí olha, enfim, que acho que é legal. Quando você tiver, enfim, não sei qual a sua programação de cursos, mas quando quiser, a gente combina com antecedência e organiza isso sim. Ah, dá Mas super certo, porque já eu tenho uns alunos já animados. põe como bônus no pacote do curso aí, a galera. Vamos pensar, vamos falar assim, Vamos depois a nessa. gente combina. Ó, já tem eu quero aqui já. Eu quero. Eu queria perguntar agora para você, então, depois desse momento dele na Itália, né? Porque aqui a gente ama a arte italiana, vocês todo mundo sabem, né? Todos sabemos. Enfim, já falei, é paradigmático na história de um artista ter oportunidade de ir para a Europa, o que dirá ir para a Itália, né? E poder ver os mestres de perto. Ninguém volta igual depois de ver Rafael, depois de ver Tiziano, depois de ver Leonardo. Exato. Como foi, então, para ele? A gente sabe que ele ganhou o prêmio, né? E pôde, então, ir para a Europa. Isso nos anos. Onde é que nós estamos? Nos anos? Ele ganhou em 54, ele vai em 55 para a Europa. Aham, 55 na Europa. E aí ele vai ter essa oportunidade de trabalhar, né? E se diz que ele chega até a restaurar, então, algumas obras no Vaticano. Exato. A gente não sabe, entretanto, exatamente quais, né? Onde que ele chegou a realmente colocar a mão dele, né? Exato. Mas Ele, ah, falando um pouquinho sobre essa época, enfim, ele ganha esse prêmio. Eu vou mostrar o quadro que faz ele ganhar, que é o Casaril. É um quadro uhum, que pertence ao Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Deixa eu achar ele aqui, eu já mostro para vocês. E esse quadro ele é curioso que ele ganha num salão que tem uma temática social. O Getúlio Vargas tinha colocado uma série. O Brasil sempre foi muito fechado, né, economicamente. Então ele tinha taxado uma série de as hum, tintas estrangeiras que eram usadas na pintura, e para fortalecer o mercado nacional. E aí os artistas não gostavam das tintas que tinham de exposição, então eles fazem um salão de protesto, em que todos os quadros são preto e branco, esse é o combinado. Então olha, ele ganha esse salão com esse quadro aqui que eu não achei. Que eu não tô achando, achei que é o Casaril, né? Vocês estão vendo aí? uhum. Essa obra aqui, né? Que tem luz e sombras, é um casaril do litoral de São Paulo, ali da região de São Vicente, né? E E aí ele vai para a Europa. Ele fica 2 anos na Europa, desses 2 anos, um ano e meio na Itália, que é onde minha mãe era uma menina de 9 a 11 anos. Ela estuda, e na Itália ele trabalha como restaurador no Vaticano. Ele consegue fazer uma grande exposição na Embaixada do Brasil, que fica perto da Piazza Navona. Navona, né? Uhum. É, E, e ali é o ponto de giro, né? Então ele sai de Roma, ele vai para Firenze, ele volta, aí ele sai de Roma, ele vai para outro país, então ele gira todos os países, todos os países não, os principais países. Chega para a Alemanha, para a Áustria, vai Uhum. para a França, vai para a Espanha, enfim, ele circula bastante por ali. E é uma época que ele tem contato com todo mundo. Então, de repente, ele vai num bar e conhece um artista que é algum. Enfim, eu não vou agora saber explicar, citar qual nome, mas ele pode ter tido contato com artista A, B, C, né? Enfim. Uhum. Então, é uma coisa única e é uma coisa que muda demais a vida dele, a trajetória dele, porque ele tinha ali, duas, três coisas que era o estilo, a linha mestre dele, e de repente ele faz assim, ó. Ele Olha. passa, ele volta fazendo muita coisa diferente.
Então essa é uma fase fundamental. No É. livro dele, esse livro Rebolucianos, tem cartas também. É interessante você ver como era o Brasil, né? A gente vai hoje, você vai numa loja do Oxxo, 24 horas, você compra uma garrafa de vinho, né? Se quiser. E lá É, tinha lá um esse amigo. OXXO, eu descobri que existe aí em São Paulo, tá? Eu nunca tinha ouvido falar, desconhecia, até que eu fui Ah, no é? Rio. Entendi, Eu não entendi. conhecia, não. Enfim, um Select, um AMPM, qualquer coisa do gênero aí. Aham. E ele recebe cartas de amigos, mas ele está falando de um desembargador, um senador pedindo para, quando ele voltar, ele trazer uma garrafa de vinho. Ele foi e voltou de navio, né? Então, é um pedido tão inusitado hoje em dia, falou, "Mas uma garrafa de vinho, né? É que não tinha vinho, né? Então, é uma história super interessante. É interessante também porque é a Europa do pós-guerra, né? Então, esse é um relato que ele fazia, que minha mãe até hoje faz. Ela conta, depois eu tive a oportunidade de voltar para a Europa algumas vezes com a minha mãe, ali na adolescência, depois adulto, mais recentemente. Ela cita, nossa, eu tive aqui quando era menina, isso aqui estava no chão. Nossa, aquilo, enfim, então ele pega essa Europa detonada, ali se reconstruindo, se recuperando. Então é algo bem marcante para ele também. É, sim, todo artista é assim, é a história dele de estudar na Europa e a história dele depois. É sempre um divisor de águas e a gente sempre vai poder ver nas obras o quanto que existem, né, essas influências Exato, exato. E de trazer, né, na bagagem dele de volta. É só uma pena que a gente não sabe muito bem o que ele fez no Vaticano. Quando ele... exato. As obras de Rafael Quais ele restaurou, mas É, o Vaticano tem uma política de restauro contínua, né? Então acredito que é, ele deva ter, na suposição que a gente faz da família, ele deva ter girado por tudo, né? Por diversas obras. Faz um retoque aqui, reforma isso aqui, ali, etc. É uma é. função contínua. Aqui tem algumas obras, aqui tá Veneza, Ai, que amor, Veneza. e também, né, do lado, Ah, essa é linda, é, da ponte. da Uma ponte, exato. E é simples, né? A obra dele parece que ele trabalha tão no mínimo, mas ao mesmo tempo ele consegue assim uma expressividade. Terminilho, Ó, né? Estação de esqui ali. hum, Vocês sabem, tem uma história agora, Vitor Minilho aqui, eu lembrei uma história do André Bujanra. O André hum, Bujanra é filho do Antônio Bujanra, né, do ator. Ele é um produtor de som, ele tem uma produtora super, super famosa. Teve a banda Karnak, o Mulheres Negras, nos anos 80, com Maurício Pereira. Enfim, um cara, eu acompanho a carreira inteira dele como músico. E recentemente ele me mandou um áudio lembrando de uma história dele de adolescente, dele e do irmão dele. O Antônio Abujanra, ele, ele gostava de jogar nos cavalinhos, né? E ele era ator, então tinha muita aquela coisa, a Globo contratava, e ficava uma época ganhando bem com o trabalho, depois uma época com teatro, teatro sempre difícil, então tinha altos e baixos financeiros, né? E o Rebolo era amigo dele, uma vez ele deu um quadro pro Antônio Abujanra e falou, meu, põe esse quadro na parede, curte o quadro, se um dia você estiver apertado financeiramente, tem um quadro aí, o Rebolo nessa época já é consagrado, né? E o quadro era uma casinha com neve ali na italiana, na Europa, em volta. Diz que o quadro ficava em cima da cama dos pais dele, né? Do Antônio e da mãe, dos pais do André. E ele e o irmão, que tinham ali 11, 12 anos, brincavam com dardos no quadro. Então eles tinham, se acertar a casinha vale 100 pontos, se acertar a neve vale 50. Aí teve um dia que de fato veio a fase ruim de dinheiro, e aí o pai subiu, a mãe subiu lá para pegar, tava todo furado o quadro, saiu correndo atrás dele com chinelo, etc. Eu contando a história aqui não tem graça nenhuma, mas o áudio dele é um negócio que você chora de dar risada eu de ouvir a imagino. história, assim, é genial. Eu Mas imagino. então voltando para fechar essa questão da Europa, é uma fase fundamental na formação dele, esses 2 anos lá, que muda completamente a trajetória dele. Sim, sim. Ele vai pintar até mais ou menos que idade você Ele pinta até um dia antes de morrer. vai morrer. Ele falece com 78 anos no dia 10 de julho de 1980. Uhum. Tem umas dores no peito, umas coisas, vai para o hospital no dia 8. Então, inclusive, a gente tem o quadro, eu tenho ele no catálogo aqui. O último quadro dele, o quadro inacabado. Que é esse quadro aqui. Tava trabalhando no quadro, Olha. tá vendo? Então esse é o último quadro dele, e não acaba. E então tem uma história legal. Tem uma outra história que eu vou contar pra você, eu não sei como a gente tá de tempo, hein? Você para na hora que for Pode pra parar. contar. Logo mais a gente vai ter que Porque terminar.
Pode porque essa contar. história é boa também. É uma história do começo dos anos 40 do Rebolo. O Lincoln Kirchner, essa história tá no perfil no arroba Rebolo Instituto, né? No perfil aqui que a gente tá falando juntos. Era um representante do MoMA. O MoMA de Nova York, ele é fundado ali, final da década de 30, né? 37, Em 38, 29, em vinte e 29, nove, no 10 ano anos da antes. queda. E ele é fundado com poucas obras, né? 6, 8 É. obras, uma coisa assim. Uhum. Então esse Lincoln Kirchner vem para o Brasil no começo dos anos 40, quando eles estão construindo o acervo, e ele elege alguns artistas para comprar e levar, um dos quais é o Rebolo. Olha só. Então o Rebolo teve duas obras mandou algumas obras para o MoMA, e eu tive a felicidade de começar uma conversa com o MoMA em 2019, que depois ficou um pouco mais lenta por causa da pandemia, para repatriar dois desses quadros. Então a gente conseguiu Hum, repatriar dois quadros. É um pouco daquele movimento de decolonização, né, que começou lá com Grécia. A Grécia, né, quer visitar a Grécia, vá ao vai British, né? no British Quer visitar Museum, o né? Egito, vá ao Louvre, né? Então É. é um pouco dessa coisa de tudo ter sido levado. Então tinha uma pressão já antiga deles. Quando a UK, né, a Inglaterra resolve, vai pelo Brexit, a Europa começa a apoiar a causa. E aí as coisas começam a ser devolvidas. Tanto que teve o manto Tupinambá, que foi devolvido agora outro É. dia. Teve uma peça que estava na Dinamarca que foi devolvida para o Chile. Então o MoMA montou uma área de decolonização lá dentro. E eles fizeram contato inicial. Falaram, olha, tem aqui, etc. A gente quer devolver duas dessas obras, das obras que a gente tem aqui. Falei, vocês poderiam indicar? Eu indiquei o MASP, para uma das obras, e a outra obra veio para o Instituto. Então tem essa história interessante também. O Rebolo teve por mais de 80 anos essa obra que está com o Instituto hoje, lá no MoMA de Nova York, né? Que é algo que também é importante na história dele. Ele tinha muito orgulho disso. Por outro lado, era um misto de orgulho e um misto de. Porque o Lincoln Kitchen nunca se apresentou como um funcionário do MoMA. Ele era um gringo comprando os quadros. Esse, Hum, aquela coisa, porque se ele falasse que ele era do museu norte-americano, eles iam cobrar mais caro, né? hum. Então, por um lado, ele ficava orgulhoso, por outro, ele achava que tinha ficado, que tinha cobrado pouco, né? Aquela coisa. Mas estava em exposição no MoMA ou eles estavam na Ela reserva técnica? agora tá na Reserva Técnica, né? Aliás, eu tive o Ah, prazer de entrar na Reserva Técnica, parece a caixa forte do Tio Patinhas lá para você entrar e é. em autorizações. Ela teve exposição lá atrás, agora estava na Reserva. A Reserva Técnica no Queens é um quarteirão, assim, é um negócio monstruoso, assim, gigante. Interessante, né? Que bom que elas voltaram para o Brasil, então, Que as obras, bom, e tomara né? que esse Para movimento ficar. continue, né? Sim, porque para ficar no depósito não dá, né? Se ainda tivesse em Exato, exposição, até seria interessante, né? exato, Considerando que exato, foi uma venda feita, né? Em exato, vida e tal, né? Mas não para ficar na reserva técnica aí não, né? Aí traz para cá, exato, exato, que é a isso gente aí. expõe. A gente expõe. Olha, o Rodrigo perguntou uma coisa que é bem coisa que meus alunos adoram também. É assim, Goya era o quê? O Velázquez, ele era o quê? As pessoas gostam de enquadrar o artista, então eu vou deixar você responder. O Rebolo se considerava um expressionista? Olha, É a Rodrigo, pergunta. ele não se considerava nada, tá? Exatamente, E ele, obrigada, eu obrigada. acho que ele até, talvez ali mais pro fim da vida, com mais contato, ele começou a entender, né, as sequências, as vanguardas, mas na maior parte da vida dele, ele faleceu com 78, vou chutar aqui que até os 60, 65 ele não sabia nada, ele não sabia o que era impressionista, expressionista, enfim, Quem sabe isso é a gente hoje, né? Não é, eram nem eles mesmos se autodenominavam ele, dessa forma. exato, exato. É engraçado isso, as pessoas gostam, elas têm um taquicardia, Sérgio, eu não sei por quê. A pessoa fala, mas Goya era o quê? Eu falo, Goya é Goya. Goya não faz parte, assim, a gente não consegue defini-lo em nenhum movimento. Não, mas era o quê? Calma, É, gente. O artista é maior do que o movimento, muitas vezes, não é muitas mesmo? vezes é Ele é verdade, faz maior, sentido. né? É isso aí. Exato. Sérgio, eu amei conversar com você. Acho que a gente cobriu um pouquinho do que dava, assim, sobre essa vida interessantíssima do Francisco Rebolo. Eu gostaria de saber sobre a grafia, que eu fiquei bem na dúvida. Eu queria te perguntar isso. O Rebolo tem dois L's ou é um L só? Se você pegar a certidão de nascimento, a certidão de óbito, os documentos dele, ele tem dois L's, porque Pois é. ele é o quinto filho de uma família de imigrantes da Andalucia, de Almeria, né, na Espanha. Então ele é Rebollo, né? Rebollo.
Hum, Mas quando ele começa a ganhar fama, renome, nos anos 40, a imprensa sempre escreve errado. E o Rebolo, mas talvez aquela história que eu falei do futebol, de ser gregário, ele não vai brigar por isso, ele passa a assinar com L só. Então essa é a assinatura dele ali de hum. 44, 45 para frente. Mas se você olha os quadros mais antigos, ele assina, inclusive o quadro do MoMA que eu citei, ele assinava com dois L's ainda. Por isso que o seu nome também é com dois L's, né? Vocês É, não o meu fizeram da família, só ele é que o da, modificou ali. ele que modificou ali, não foi numerólogo, não foi nada disso, foi só porque estão me chamando assim, fica assim mesmo, tá tudo bem. É. Normal, é. Todos os nomes acho que foram dando, às vezes, uma brasileirada mesmo. Né? O Pelé era assim também, falamos bastante de futebol hoje, né? Ele Hum, assinava Edson Arantes no começo da carreira, depois ele virou Pelé, que era o apelido dele, e falava, vou falar meu apelido também, fica mais curta a assinatura, aí fica mais fácil, sim, exato. né? Sérgio, para a gente finalizar, porque eu gostaria de ficar conversando mais, mas enfim, já demos uma hora aqui. Primeiro, eu adorei o nosso convite, depois nós vamos conversar Vamos sobre sim, tá essa aberto. visita. E gostaria de ouvir de você, já que a gente falou do Francisco Rebolo, mas agora eu gostaria de ouvir de você, assim, é lógico que para você é uma resposta que vai ser um pouco enviesada, porque você vem de uma família, né, de um artista e tal, e você tem a arte na sua vida, mas onde que você acha que é o lugar da arte na nossa vida? Por que que ela importa? Por que que é importante fazer o que a gente está fazendo aqui agora? Por que que a arte alimenta o nosso espírito? Onde que você acha que está essa contribuição da arte e do Instituto aqui para a nossa vida? Tem uma frase do Rebolo, que tá aqui, eu vou ler aqui para não falar nada errado. Ele fala o seguinte, quer ver? Ele vai responder essa pergunta, vou deixar ele responder. Hum, É, cadê? É aqui, ó. O dia em que não pinto, não vivo, é um dia perdido. Essa é uma frase que ele dá numa entrevista para o Valmir Ayala em 1973, que é um jornalista e poeta, escrevia no Globo, no no Jornal do Brasil, não sei agora precisar, né? Então eu acho que é um pouquinho disso. A arte é meio que se você não tiver arte, você não vive também para respirar, né? Eu é. acho que ela tem que estar com a gente de maneira natural, espontânea, fazer as coisas espontâneas. Enfim, então, como você falou, vai visitar, entra. Você não precisa ter estudado nada, entra no museu, vai ser um ambiente de paz. Eu sempre gostei, desde que eu era menininho do ambiente, era ambiente, sabe, só de sair de uma rua barulhenta para um lugar de silêncio já te dá uma baixada, uma acalmada ali, né? É quase uma, é quase entrar num ashram, num mosteiro indiano ali para meditar. Não é Uhum. isso, né? Não é religioso o negócio, mas é algo que a gente respira, né? Então acho que a arte é presente na vida como a água, como o ar, como a comida, né? Quem não jantou ainda, quem já jantou, eu acho que é um dos elementos base aí. Não à toa tá lá, né? Desde Altamira, enfim, desde que a gente, né? A gente tá aqui e vai estar esse pedacinho aí da inteligência artificial não vai pegar, não. Também a gente vai Hum. conseguir continuar produzindo arte. Então faz parte das coisas essenciais da gente aí. E nós vamos estar aqui para falar dessa arte, É porque isso sem os aí. artistas não tem arte para falar, É né? isso aí. Então a É isso gente aí. agradeço demais tudo que seu avô fez, para a gente poder ter esse pedaço de história brasileira, algo que é genuinamente nosso, para a gente poder falar e passar sempre para frente, né? Manter essa memória, manter essa, essa identidade também nossa, cultural, e vamos em frente, né? A gente Vamos mais longe. é isso aí. Parabéns pelo seu trabalho aí de disseminar informação, de disseminar conhecimento. Obrigado pelo espaço aí. Foi um prazer conversar com você. Eu já te segui há um tempo aí, enfim, sempre consumindo teus conteúdos. Foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigada demais. Obrigada a todo mundo que estava aqui presente. Gente, um beijo para vocês. Obrigada. Quem perdeu, assiste depois, que vai valer muito a pena, com certeza. Teremos outras oportunidades, hein, Sérgio? Depois a gente se fala aí pra gente Vamos falar, pensar, vamos combinar mais coisa aí. né? É isso aí. Obrigada demais. Obrigada por toda a história. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Obrigada a Obrigado. todos. Tchau, 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 pessoal. tchau, Valeu. gente.